Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Cleise Coles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre honorários advocatícios na fase de execução. O vídeo de hoje é sobre um tema ainda polêmico e que gera muitas dúvidas. Vamos a ele! Bom, o tema dos honorários sucumbenciais passou a estar disposto na CLT a partir da reforma trabalhista. E aí o artigo 791-A passou a dispor que são devidos honorários de sucumbência entre 5% e 15%. E disse também que os honorários de sucumbência também são devidos na reconvenção. Trouxe ali também os critérios para fixação dos honorários de sucumbência e ainda trouxe a hipótese de quando a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, dizendo que nessa hipótese, se tiver créditos, vai pagar com os créditos e se não tiver créditos, aqueles honorários vão ficar em condição suspensiva pelo prazo de 2 anos. Pois bem, este tema passou a estar na CLT e, consequentemente, também passaram a ter dúvidas a respeito da sua incidência. Isso porque, nas disposições do Código de Processo Civil, nós temos um tratamento diferente para os honorários de sucumbência. A começar pelo percentual, que no Código de Processo Civil é maior, é de 10% a 20%. E aí começaram também a surgir dúvidas, porque o Código de Processo Civil traz previsão de honorários em fase recursal, honorários na execução, e a dúvida era, será que aquelas disposições do Código de Processo Civil podem ser aplicadas subsidiariamente? E aí nós tivemos 2 posicionamentos. O primeiro, para afastar, dizendo o seguinte: a CLT não traz essas disposições para a fase recursal, para a execução, de modo que se o legislador quisesse prever, ele teria o feito. Por outro lado, a outra posição diz o seguinte: não há previsão na CLT, mas pelaquela regra geral do artigo 769, havendo omissão, havendo compatibilidade, poderia-se utilizar o Código de Processo Civil. Pois bem, falei para vocês que o tema é polêmico, né? Mas já temos decisões a respeito deste assunto, conforme segue. Olha só, pessoal, a primeira decisão que eu trago aqui para vocês é do TRT da 2ª Região, onde ficou consignado o seguinte, que com a vigência da Lei 13.467, que alterou então dispositivos da CLT, trouxe então o possível arbitramento de honorários de sucumbência à parte vencida, inclusive quando ela for beneficiária da justiça gratuita. A nova legislação trabalhista, embora tenha estabelecido os honorários sucumbenciais, inclusive em sede de reconvenção, foi omissa no tocante aos honorários advocatícios na fase de execução. E nestes casos, o artigo 769 da CLT dispõe que o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas do processo judiciário do trabalho. Sabe-se que no processo civil são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. E aí, a omissão na legislação trabalhista nesse ponto possibilita a aplicação supletiva do processo comum, ou seja, aplica-se ao processo do trabalho as disposições do CPC quanto aos honorários de sucumbência na fase de execução. Os embargos constituem uma ação autônoma de caráter incidental e, por isso, devido à natureza, cabe a fixação de honorários advocatícios pela aplicação supletiva do artigo 85, parágrafo 1º do CPC. Vejam, pessoal, que esta decisão aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que é de 2020, reconhece a aplicabilidade do CPC,
por aqueles fundamentos que nós tínhamos conversado. A omissão, compatibilidade e que o Código de Processo Civil, além de trazer a possibilidade de cabimento de honorários para a reconvenção, também vai mais além, trazendo a questão da fase recursal, da execução, cumprimento de sentença. Então, decisão favorável à aplicação. Agora eu trago para vocês uma decisão também de Tribunal Regional, agora da primeira região, e também do ano de 2020, que diz o seguinte, que a Lei 13.467 de 2017 limita a previsão de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo de trabalho à fase de conhecimento, não comportando o arbitramento na fase de execução. Já aqui, entendendo pela não aplicação, pela não possibilidade de ter aquela aplicação supletiva ou subsidiária do Código de Processo Civil. Outra decisão aqui também, essa de 2019, do Tribunal Regional da 4ª Região, entendendo que as disposições do Código de Processo Civil a respeito do pagamento de honorários na fase de execução ou recursal são incompatíveis com o processo do trabalho, e isso por uma inteligência de uma orientação jurisprudencial da seção especializada em execução, a orientação jurisprudencial número 54 do Tribunal Regional da 4ª Região. Então, pessoal, como visto, o tema é polêmico. O que você precisa saber? Existem decisões conflitantes no momento. Nós temos justificativas e argumentos para isso, tanto para a aplicação como para a não aplicação. Importante que o reconhecimento dos direitos aos honorários de sucumbência foi um grande avanço, sim, com a reforma trabalhista, mas de fato me parece que nós poderíamos evoluir um pouco mais com relação a este assunto, já que existe disparidade com as disposições do Código de Processo Civil. E você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Você entende que são ou não são devidos os honorários de sucumbência na execução? Responde aqui nos comentários do vídeo. Aproveita também, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque assim você fica sabendo de todo o conteúdo que é aqui publicado. Até mais, galerinha!